O Expedição, sempre conectado à natureza, convida você a conhecer 6 pessoas que, de formas diferentes, também se relacionam com o meio ambiente. Marilienses resistentes que contribuem para um planeta melhor. Ela busca na natureza sua inspiração para criar seus desenhos. Com traços firmes e cores vibrantes, acaba sendo um retrato fiel da flora da nossa região. Na realidade, o desenho ele entrou na minha vida desde a infância, né? Durante muito tempo eu desenhei, fui para a escola de artes, fui aluna do mestre Jazalécio, né? Então, assim, tem uma trajetória aí grande que infelizmente foi interrompida com a entrada no mercado de trabalho, na universidade. O trabalho na universidade é um trabalho muito longo, né? E muito variado. Com o passar do tempo a gente vai desanimando, porque você não tem realmente um tempo grande para essa fruição, para tudo isso, né? E o retorno aos desenhos veio há pouquíssimo tempo, né? Como o trabalho ele foi ficando muito exaustivo, né, ao longo do tempo, eu fui percebendo que tinha cada vez menos tempo de ócio mesmo, de poder, né, sair, ter alguma, né, assim, alguma diversão, né, fora um pouco da universidade. Eu desenvolvi um projeto chamado Olhares para o Interior de São Paulo. Eu comecei a fotografar lugares do interior de São Paulo, né, cidades pequenas principalmente, caminhos, estradas vicinais, e fui encontrando muita coisa linda pelo caminho. E isso me inspirou a voltar a desenhar. A fotografia me ajudou a voltar a desenhar. E isso tem me feito um bem enorme. Nesse momento eu tenho uma série de flores, caminhos, pássaros, que tem a ver com as coisas que eu fui encontrando pelo caminho. E eu gosto tanto da temática de flores que, olha, essa aqui é uma sombrinha minha e eu tirei em São Luís do Paraitinga, né, naquela escada toda colorida. Eu tava com a sombrinha para me proteger do sol. Então eu gosto muito do tema. Tem um jardim aqui em Marília, maravilhoso, que é de uma aluna minha da Universidade Aberta Terceira Idade, a UNAT. Ela tem flores de todos os tipos. Ela adora flores, ela já tem mais de 90 anos. Eu sou apaixonada por esse jardim, eu chamo de Jardim da Mistura. Esse termo foi dado por um professor da Unicamp, com quem eu tive contato certa vez, e ele dizia que os jardins da mistura, eles são aqueles jardins não projetados, né, por paisagistas, mas os jardins do interior, aqueles jardins que as pessoas plantam uma muda de rosa, daqui a pouco está plantando margarida, e está tudo junto ali, né? E ela tem esse tipo de jardim, um jardim muito bonito, cheio de flores. E eu já fotografei muito esse jardim, já fotografei outros jardins, flores que eu vou encontrando pelos caminhos, nas estradas. Eu acho que foi isso que me inspirou, a cor, a forma. Assim, já trabalhei com tinta a óleo, já trabalhei com aquarela, né, com nanquim.
Mas eu acho que para libertar essas cores todas, o pastel tem sido muito gostoso, ele é muito macio. No momento em que você coloca no canson, você coloca no papel, é muito prazeroso. Eu tô lá em casa, às vezes depois de um dia exaustivo, que eu já fiz muita leitura, já trabalhei bastante, eu paro um pouco, né, respiro, vou para o meu quintal, que também tem plantas, é só um corredorzinho, né, porque não tem muito quintal, mas sempre tem planta, e aí eu vou para o desenho. O desenho tem sido assim, libertar a cor, libertar a forma. Depois que eu desenho, eu vejo os resultados desse trabalho, né? Apresento para os amigos, mostro, a gente tem feito inclusive trocas, amigos que desenham, que pintam também, a gente tem trocado material e tem sido assim muito prazeroso, é uma renovação, né? Eu pretendo nunca mais parar de desenhar, porque eu parei durante muito tempo, né? Parei durante mais de 10 anos e isso foi ruim. Né? Foi ruim porque o desenho, a pintura sempre estiveram presentes na minha vida. Nesse tempo, né, que eu não pintei, eu também apreciei muito, fui a muitas exposições, mas criar é muito bom, né? E me faz reviver os lugares por onde eu passei também. Isso é muito gostoso. E eu percebo que eu me tranquilizo. Né? Mesmo com inúmeras coisas para fazer, mesmo com muitos afazeres, né? O desenho me tranquiliza. É um momento realmente que eu deixo fluir, né? Todas as coisas boas que tem de mim. Ele transformou sua propriedade num recanto de produção de punks, plantas alimentícias não convencionais, resgatando assim espécies que estavam quase caindo no esquecimento da população. Aí o lixão veio e começou a jogar ali, aí poluiu tudo isso aqui, irmão, sabe? Aí eles começaram a jogar lixo na Vossoroca para entupir. E o chorume e aquilo tudo, vinha lixo de hospitalar, lixo de todo lado. Depois de uns 10 anos de comprado, a gente já estava vindo para cá, já tinha alguma construção, a gente mais Marília e vinha para cá. Sou natural de Nóbrega mesmo e já trabalhei fora, viajei como cozinheiro e aí voltei para cá e sempre tive gosto por terra, pela natureza, nasci aqui, né? E aí comecei a mexer e tentar fazer uma agroindústria mesmo, uma agrofloresta. Floresta, assim que você possa, de tudo que eu planto aqui, cara, a jabuticaba eu faço licor, faço geleia, a amora, faço geleia, faço licor. Isso aqui o pessoal não dá muito valor aquela, como é que chama? Siriguela. Siriguela eu faço doce, faço licor, faz tudo. Então assim, e tudo é uma coisa que foi pegando gosto de duas paixões minhas, que é cozinhar e a natureza, a terra mesmo, sabe? Viver disso aqui. Tirar daqui o meu sustento é difícil, não consigo ainda, porque preciso de algumas coisas mais, sabe? Melhorar a produção, sabe? O dele vale mais, eles não compram o meu, assim, até porque eu não tenho inscrição, não tenho nada de nota disso aqui, do que eu produzo, né, para vender. Mas, e nem tenho essa quantidade. Mas, por exemplo, se eu tivesse, é difícil, cara, você chegar com um produto orgânico, os grandes, cara, essas redes aí, os produtores mesmo, os caras que usam veneno pra caramba, eles tomaram conta e você não consegue chegar. Transformo tudo que eu tenho daqui, eu processo. Caju eu faço licor, tem um tomate arbóreo, eu faço licor, eu faço geleia com ele. Aí comecei a plantar e falei, pô, aqui tem tanta coisa que dá pra me aproveitar, cara. Entendeu? Então às vezes eu pego festas, eu levo o produto meu daqui pra minha cozinha, num casamento, ou num aniversário, numa festa. E faz a diferença, porque é tudo natural, tudo
sabe? Aqui é gengibre, ó. Isso aqui é... aquela taioba? Taioba, comestível. Comi uma vez. Uma vez. Isso dá pastel, isso dá recheio de pizza, cara. Isso dá refogado, isso dá tudo. A gengibre aqui. Isso aqui é araruta. Sabe aquele que o pessoal fazia mingau antigamente, de araruta? É uma raiz, um tubérculo como o gengibre, é da família do gengibre. Aqui eu já passei que já tá na hora de colher. Isso aqui é cúrcuma, cara. Cúrcuma. Isso aqui é o açafrão da terra, que é caríssimo lá no Irã e tal, que é aquele açafrão em flor. Isso aqui é aquela raiz amarela, que é riquíssima, cara, riquíssima. É um antioxidante dos mais potentes. Da cor, sabe? É que nem o colorau, o com um corante também, ó. Quer ver, ó? Ó a mão, cara. É um tomate originário lá dos Andes, ó. Isso aqui é um tomate, chama tomate arbóreo ou tamarilho. É uma árvore. É aquela árvore ali, ó. Dali eu tiro mudas. Entendeu? Isso aqui é um tomate, ó. Isso aqui é caputinha, aquela flor comestível. É uma delícia. Esse aqui é um pé de macadâmia, entendeu? Macadâmia. Inclusive eu faço, torro ela. Aqui é pitaia, tive da Índia. Aqui, ó, é hora pronobis. Aí cidreira, aqui é menta. Ali é fumo, que é repelente, ó. Tem orégano esparramado por tudo aí. Tomilho. Aqui, ó, hortelã, orégano, tomilho, esses aqui, ó. Essas moitas no meio. Isso aqui é cânfora, cara, olha. Olha isso aqui, ó. Cânfora. Eu tô com ela no joelho, ó. Aqui, ó, um patuá de cânfora, arnica. A gente vê o pessoal, é muito, lucro, ganância, lucro a todo custo, né? Não importa de que maneira você ganha dinheiro. E com isso, cara, essa cultura que nós estamos tentando readquirir e reintroduzir no mercado, vai ter salvação, vai ter solução, porque o povo já está vendo também. Você vai comprar, é tudo transgênico, cara. Os caras plantam milho, cara, o milho não precisa passar nada. Ele já vem com veneno, ele já vem batizado, já vem doente. Aí você vai comer né, dá pra tua família e tal. Eu acho que tem saída, sabe? Mas tem que haver uma mobilização popular a respeito disso. Porque os caras vendem remédio pra gente, que em outros países é proibido. Os caras vendem veneno, que em outros países é proibido. Então o lixo de lá vem pra cá. Isso aqui além do oxigênio que traz pra gente, cara, proporciona uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Um bem-estar. De você tá aqui, de você tá mexendo, você fala assim, não, pô, eu plantei isso aqui ontem, cara. Ó, já tá dando fruta, cara. Jabuticaba que a gente ficou agora, eu plantei, você, sabe? Tá tudo aí, Os dinossauros viveram há mais de 65 milhões de anos e graças ao trabalho e à pesquisa incansável dele, a nossa região passou a fazer parte do circuito nacional e internacional da paleontologia. Tem a ver com a infância também, né? Eu gostava de ver muitos animais do pasto, assim, boi, cavalo, vaca, e ficava olhando e tal. Naquela época o Graceno fazia coleção de casco de boi. Aí mudamos para Marília no final dos anos 60, né? E o que me chamou a atenção na região de Marília foram os vales. E o fundo dos cambés poderia ter sido fundo de mar. Sabe aquela imaginação? E ficava viajando naqueles paredões de rocha,
que naquela época, nos anos 70, os paredões de rocha eram mais visíveis do que hoje. Hoje tem muita vegetação, a vegetação tampou os paredões praticamente. Mas há 40 anos atrás era mais fácil ver os paredões de rocha. E aí comecei a visualizar rochas e tal. Aí nos anos 80, enquanto bancário, né, no Itaú, eu consegui um livro de geologia que falava de fósseis aqui no oeste paulista, menos em Marília. Aí eu comecei então a focar mais na observação de rocha. E para frente do aeroporto, na estradinha de terra que vai para Dirceu, tinha bastante corte de terreno expondo rocha. Eu comecei a analisar aquelas rochas e tal, até que no ano de 93, na estrada de terra Nóbrega, Rosália, mais pertinho de Nóbrega, eu encontro o primeiro fóssil de dinossauro, há 25 anos atrás. Então foi uma mistura, né, de curiosidade pela paisagem da região, curiosidade depois pelas rochas, e até o encontro do primeiro vestígio de um dinossauro na região, que foi super legal, porque foi um momento importante, porque estava sendo lançado no Brasil o primeiro Jurassic Park. Alan, esta espécie de veriforma está extinta desde o período Cretáceo. Isso aqui é algo... Junho de 1993. Então, naquele momento, nós divulgamos essa descoberta na imprensa e Marília ficou bastante conhecida. A partir daí, abriu um cenário novo na minha vida, né? Ser pesquisador paleontólogo. Toda a região oeste do estado de São Paulo é portadora de rochas contendo fósseis de dinossauros. Talvez a resposta por que encontra muito fóssil em Marília esteja no fato de haver alguém que pesquisa aqui. Mais do que, por exemplo, em Presidente Prudente ou Araçatuba, onde também tem bastante fóssil de dinossauro. Portanto, eu sempre digo para as pessoas que não é que aqui tem mais fóssil que lá, é que aqui tem mais pesquisa, tem mais busca, então, evidentemente, os resultados vêm primeiro. Mas eu tenho desenvolvido, ao longo desses 25 anos como paleontólogo, escavações, por exemplo, na região de Prudente, e já achei 2 espécies novas de dinossauros lá. Então, depende muito da iniciativa de um pesquisador trabalhar em determinada região, que se sabe que é fossilífera, e os fósseis vão aparecer realmente. O Brasil não tem formação acadêmica em paleontologia, não tem faculdade de paleontologia no nosso país. Tem a graduação em biologia, né, da qual a paleontologia está dentro, está inserida nas ciências biológicas. Então, geralmente, os jovens fazem ciências biológicas e depois uma especialização para aí sim serem paleontólogos. A minha história foi bem diferente, porque eu fiz foi bem inversa, né? Eu sou formado em História e Jornalismo, então sou um paleontólogo que deu certo, né? Mas basicamente eu acredito que a espinha de tudo isso aí é de fato o trabalho de campo, porque a paleontologia, como ciência, é igual à arqueologia, são ciências de campo, tudo começa com a descoberta no campo. Então não basta o paleontólogo, o arqueólogo ficar atrás do computador, que ele não vai achar fóssil nenhum artefato humano.
precisa fazer o trabalho de campo. O Museu de Paleontologia é extremamente importante porque ele dialoga com o público. Tá? Então, um dos nossos objetivos principais aqui com o Museu de Paleontologia e com a exposição dos fósseis é realmente fazer com que o público, ao visitar o museu, possa não apenas olhar o fóssil dentro da vitrine, mas, na medida do possível, tocar no fóssil do dinossauro, sentir como é a textura, criança e adulto. Uma outra atividade que eu faço, principalmente com as crianças, é a chamada de cientista paleontólogo mirim. Então, vem uma criança aqui no museu, eu passo uma lupa na mão da criança e peço para ela olhar o fóssil. A criança vê o fóssil com mais detalhes e fica super contentinha, né? Uma das situações também que ocorre aqui no museu é que eu presenteio a criança com um pedacinho de fóssil, né? Quando eu tenho no estoque aqui. Isso é um tipo de presentinho, vamos dizer, que os pais não vão encontrar à venda no comércio, nem no shopping, nem nada. Então, daí um pedacinho verdadeiro de fóssil é muito relevante para a criança. A criança vai chegar em casa e vai guardar aquilo eternamente. Ganha um pedacinho de fóssil de dinossauro lá no Museu de Marília. É legal. Então, esse é um dos principais objetivos meus. Com o atual aumento do uso do agrotóxico na produção dos alimentos, uma das alternativas a favor da saúde são as feiras orgânicas. Conheça uma iniciativa. Então, a feira surgiu pela necessidade mesmo de Marília ter, né, um espaço de venda direta de produtos orgânicos. Por outro lado, da necessidade também dos agricultores que fizeram curso de capacitação em olericultura orgânica e não tinham um espaço ou um evento ou um lugar adequado para comercializar. Então, muitos até desistiam de produzir porque não tinham de vender. Porque senão você tem que vender como convencional em qualquer lugar. E o orgânico, ele é específico, ele tem que ser vendido em um local específico. Se for dentro do mercado, é numa gôndola específica. Se for numa feira, é numa feira específica. Então, várias cidades já têm suas feiras de orgânico. São Paulo, Campinas, já tem até mais de uma, tem 2, 3, né? E Marília não tinha nenhuma. Então, são duas necessidades. O público sentindo a necessidade de ter uma feira de orgânicos e os produtores que fizeram curso sentindo a necessidade de ter esse espaço. Só que não dá para você sair do convencional e ir direto pelo produto certificado. Então tem essa distância entre um e outro, é a transição extremamente importante. Como que o produtor vai desistir de usar os venenos e ir para o orgânico de uma vez? Financeiramente falando, não dá, ele não consegue pagar as contas dele. Então ele precisa estar na transição, né? Selo custa caro, o processo de certificação custa caro. Então, os nossos produtores que estão aqui estão em transição. Alguns já em processo de certificação. Ninguém usa mais os venenos, né, os químicos agrotóxicos sintéticos, e nem adubo, nada disso. Cuidado com o tipo de água que se coloca, né? Nessas propriedades tem fossa séptica dentro da lei, tudo certinho. E eles precisam desse amparo até chegar lá. A feira, ela dá esse amparo. Então, muita gente que tinha abandonado voltou a cultivar e está hoje aqui na Floresta. Se criou aquela imagem que se a orgânica é cara, não é verdade, não pode ser. Não pode ser assim, até porque se for ele não vai funcionar. A produção orgânica, o alimento orgânico é tendência mundial. A gente aqui está andando um pouco para trás com essas novas leis aí, liberando veneno. Mas os
países de primeiro mundo, eles foram proibidos e essas grandes empresas têm que lucrar em algum lugar, né? Então vai para o terceiro mundo. Só por isso que a gente aqui está andando um pouco para trás. Existem inúmeras comprovações científicas do quanto o veneno faz mal. A mídia, que antes evitava falar sobre isso, já fala bastante. Então, a questão de saúde, câncer, comprovadamente, um monte de alergia, né, de pele, respiratória. A nossa feira é autônoma. Montou uma associação e ela tenta ser autônoma no máximo, né? Ela tem um custo para funcionar, bancar propaganda, marketing, isso tudo a gente faz. É uma construção coletiva, a feira é do coletivo, é da associação, ela não tem um nome, mas a gente precisa sim do apoio da prefeitura e a gente tem esse apoio, tratar aquele espaço rural. Então, essa parceria tem dado certo até agora. O descarte irregular de lixo é um dos grandes problemas da atualidade. Com o consumismo descontrolado, móveis viram alvo e são facilmente descartados na rua. De forma irreverente, ele passou a fotografar sofás pela cidade. Eu conversei com ele pelas redes sociais. Olha só o que ele disse. A problemática ambiental sempre fez parte do meu pensar, assim, sempre me chamou a atenção. Todos os problemas relacionados à água, ao meio ambiente, ecologia em geral, assim. E o projeto do sofá, ele começou também com esse intuito, mas o principal mesmo foi a despadronização do corpo, porque no sofá todo mundo vira modelo, entendeu? E aí quebra um pouco desse lance de modelo. E também com o projeto do sofá, as pessoas começaram a enxergar o lixo de uma outra maneira, assim. Por exemplo, pessoas dizem pra mim que nunca viam sofá na rua. E de repente, depois do ensaio do projeto, todo mundo passou a ver sofá. Então cabe aí também uma maneira de conscientizar, de tornar o que é invisível visível, que no caso é o descarte irregular. Agora mesmo esse local aqui mostra bem o que eu estou falando. E é isso. Os cristais existem desde a formação do planeta Terra, e não é segredo para ninguém que terapias alternativas só trazem benefícios para a saúde física e mental. Com muita pesquisa e trabalho, ela passou a criar essências a partir da energia vibracional das mais variadas pedras e cristais.
minerais foram uma das primeiras formas de vida a surgir no planeta, porque as pessoas acham que os minerais não têm vida, que são inanimados. Eles, na verdade, não fazem os movimentos que nós fazemos, mas eles têm vida, né? E eles foram as primeiras formas de vida que surgiram. Foi a partir deles que as plantas surgiram também, porque elas inicialmente musgos, líquens, assim, surgiram sobre os minerais, se alimentando exatamente dos componentes deles, para poder se constituir, né? Então, é uma forma de vida das mais antigas do planeta e tem uma característica energética muito forte, né? Eu estudo flores há 30 anos e os cristais também. Eu comecei estudando as flores por causa da terapia floral, em 91. E os cristais vinham como cristais mesmo, não como essências, mas como pedras mesmo, né? E o que eu pude perceber é que eles são muito mais poderosos energeticamente do que as flores até, né? Quando a gente faz esses produtos naturais, as essências vibracionais, né? Então os minerais têm uma característica bem diferenciada. Eles podem ter sido originados inicialmente, por exemplo, de erupções vulcânicas, do magma, né? Nós temos pedras que não são consideradas exatamente cristais, como o basalto, né? São pedras que são minerais, né? Mas depois, sob pressão, né, do calor e tudo mais da Terra, eles se condensaram de maneiras diferentes. E aí você pega aquela caverna em Nazca, no México, né? Não sei se você já viu, né? Aqueles cristais imensos, né? Com 3,5 metros, 4 de altura, né? Um bloco, né? Então, isso cavernas, né? Então, já são manifestações desta formação mais antiga, né? A gente tem cristais descobertos mais recentemente. Então, a gente conhece o quê? As pessoas, de modo geral, conhecem o quartzo cristal. O quartzo cristal é um que as pessoas facilmente reconhecem, né? Quartzo rosa, as formações de quartzo, elas são bastante conhecidas, mas a gente vai ter muitos outros tipos, porque eles têm, sem entrar num detalhe muito técnico, porque eles vão ter, dependendo da sua formação, né, da maneira como ele se constitui, né, organicamente, eles vão ser classificados por sistemas. Ortorrômbico, né? São nomes que isso vai interessar se você vai fazer um estudo mais aprofundado, se você é um gemólogo, claro, para fazer um corte de uma pedra na ourivesaria, né? Isso é importante. Uma coisa que as pessoas não sabem, e para falar a verdade, até uns 10 anos atrás eu também não sabia, é que quando um quartzo cristal, por exemplo, é bombardeado, ele passa por um sistema de radiação, né? Ele altera a cor. O que eles ainda não têm domínio é sobre qual é a cor que ele vai virar ao final do processo, né? Mas ele altera a cor. Então, você vai encontrar, por exemplo, na ourivesaria, na joalheria, pedras que são assim, da cor do tipo da esmeralda, mas é um quartzo cristal bombardeado. Foi o primeiro, como eu disse. Eu não escrevi um livro, eu organizei o meu material de pesquisa, né? Porque durante 10 anos, a minha empresa existe desde 93. Durante 10 anos eu não vendi, eu só utilizava as essências em trabalhos voluntários que eu fazia. Eu fiz um trabalho longo numa escola estadual Pestalozzi, em Belo Horizonte, com resultados muito bons, né? Foi uma coisa muito interessante, um trabalho muito enriquecedor. Enfim, e aí
eu tinha esse material, né, todo organizado para minha consulta, conforme eu ia percebendo o que dava resultado, eu anotava e sempre estava redigitando, né, e tal, para facilitar meu trabalho. E aí, quando em 2003 eu estava na Austrália, e eu doava também para os terapeutas utilizarem nos seus consultórios e depois me darem um feedback de como. Foram 10 anos assim, só de doação. E aí eu vendi o primeiro kit na Austrália. Então, aí quando eu vendi, eu falei, agora eu tenho que ter um livro. Esse outro livro aqui é uma continuação do primeiro, A Essência dos Cristais e Metais, seu uso nas terapias naturais. Por quê? Aí eu já também havia avançado um pouco mais, pesquisando os metais, como que eles poderiam auxiliar dentro dessa terapia integrativa. Então é uma continuação dentro do mesmo modelo do outro, com um repertório de sintomas bem detalhado. Então a pessoa pode procurar lá o que é bom para a indecisão. Então tem essas possibilidades aqui. A ação, o que pode ser? A pessoa, ela pode ser muito indecisa, porque ela fica observando os ângulos diversos da questão por muito tempo e ela demora nesse processo, né? Não é que ela tem uma personalidade indecisa, é que ela quer acertar. Então ela fica, se eu fizer isso, vai ser assim, mas se eu fizer aqui, vai dar de tal jeito. Ali a pessoa, para sair deste ponto, eu dou a essência de abalona. Mas se ela está numa questão anterior, que ela nem sabe o caminho que quer tomar ainda, eu dou o quartzo cristal. Né? Que o quartzo cristal ajuda a clarear, inclusive nos processos de orientação vocacional. Mas e se a pessoa ela está adiando muito a execução de um projeto? Então ela já tem o projeto, mas ela olhou, começou, largou na gaveta e fica, aí eu dou coral, porque o coral é que ativa melhor isso da pessoa, né? Resgatar isso e fazer o movimento necessário. Então as pedras têm essas sutilezas, assim, essas diferenças, né? Então o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão buscando uma saúde mais integral e de uma forma mais natural também, né? Então os médicos mesmos, já temos muitos profissionais que têm uma visão mais holística, que entendem que às vezes a pessoa está com uma artrose, mas que ela tem também um componente emocional que deflagrou isso lá no início da doença. Então pode olhar isso de uma maneira mais completa. E também os terapeutas diversos, né? Porque você não precisa ser um médico, um psicólogo para poder trabalhar com uma terapia integrativa. Você precisa ter feito uma formação boa, uma pessoa que realmente, né, te passe a base de uma maneira séria, mas os cristais, as flores, temos diversas vertentes de terapias naturais que podem ajudar você a se encontrar, a tomar consciência dos seus processos, porque eu acho que o momento hoje pede isso, que você tome consciência daquilo que afeta a sua vida e que dificulta o seu caminhar, porque no fundo quem resolve é a gente mesmo. O terapeuta, ele é um auxiliar, ele é um facilitador, não é? As essências são outras, elas dão agilidade, porque dois enormes diferenciais que eu observo das essências de cristais, por exemplo, para as de flores, e eu trabalho com ambas, é que as essências de cristais, elas vão até o físico, pela harmonização emocional, psíquica, elas atuam até o físico e vão muito rapidamente, né? Então isso hoje em dia, com tudo acelerado, a gente quer que vá rapidamente, né? Então eu acho que é importante sim que as pessoas busquem um tratamento, um olhar mais geral para aquilo que está incomodando, que está dificultando caminhar. Para terminar, eu deixo um pensamento do fotógrafo, cineasta e ativista ambiental francês Yann Arthus Bertrand. Ele ficou famoso pelo documentário Humano, Uma Viagem pela Vida, o qual só traz inspiração. Ele diz o seguinte: todos nós temos uma missão no planeta, que se resume
em melhorar o planeta em que vivemos. Um beijo e até o próximo Expedição.